Boa noite, sejam bem-vindos. Uma grande satisfação de estarmos aqui novamente, na presença de todos vocês. Mais uma terça-feira de estudos do livro Autodescobrimento. Então eu deixo aqui, como de costume, o meu boa noite a vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube, né? Vocês que acompanham também pela Rádio Amigo Espírita. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud, tenho recebido bastante feedback. As pessoas pedem para avisar, eu acompanho, mas eu não posso entrar por conta do horário, mas é uma satisfação muito grande que vocês participem desse estudo, que vocês participem desse grupo, ok? E vocês, companheiros de estudo presencial, alguns todos os dias aqui, alguns chegam sempre animando a sala aí, que nem o Sérgio e o Sebastião. Mas vamos lá, deixar aqui então o meu boa noite para a Rosita de Blumenau, em Santa Catarina. Vamos lá para o mapinha. Para Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Roberta de Fortaleza, no Ceará. A Cássia de São Paulo, falando que deu tempo. A Marley de Curitiba, no Paraná. A Janete de Tijucas, em Santa Catarina. A Silvana de Jundiaí, aqui em São Paulo. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Noêmia de BH. A Márcia de Teresina. A Virgínia de Porto Alegre. A Natália de Recife, ou do Recife. A Isabel Cristina de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A Lourdes de Santos, São Paulo. A Edna de Suzano, São Paulo. A Estela de Los Angeles. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Cláudia do Rio de Janeiro. O Paulo de Contagem, em Minas Gerais. E a Mauralice de Goiânia. Ok? Muito boa noite. Vamos lá então, para quem não sabe, esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é da Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo aqui de São Paulo. Maria de Curitiba também chegando, a Amélia de São Mateus, no Espírito Santo, Allan Kardec do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Este é o encontro de número 25, estamos no capítulo 3, Consciência e Vida, o subitem 3.1, Incursão na Consciência, parte 2. Tá? Você que caiu por acaso nesse estudo, chegou aqui através de outras pesquisas, tem o número aí ao lado, esse é o estudo de número 25, é sequencial do livro, tá? Então é interessante buscar lá nos áudios anteriores. Os primeiros 7, 8 vídeos têm uma qualidade inferior, mas depois eu ajeitei isso, tá? Então tenham paciência aí com os primeiros vídeos, porque tanto o áudio quanto a imagem são bem ruins. Mas o conteúdo é o mesmo. É a Lilian de Brasília. Vamos lá então. Dando continuidade, né? Estamos trabalhando a questão da consciência, da incursão na consciência, direto no texto. As tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos imprescindíveis. Então esse é o start aqui, né? Para quem estava no estudo anterior, né? Nós trabalhamos também o conceito de inércia de Isaac Newton, e aqui eles estão continuando nessa proposta, né? Da estagnação, da imobilidade, da inércia, da incapacidade de seguir em frente, que nos impede de buscar a autoiluminação. Então, ó, as tendências ao relaxamento e ao menor esforço. Vamos começar por aí. Supondo que isso é uma tendência, tá? Então, por quê? Porque aí se aplica esta lei da inércia, né? Nós temos sempre uma tendência ao relaxamento e ao menor esforço. Eu coloco sempre isso, tanto em palestras como aqui nos estudos. A nossa tecnologia é sempre voltada para o conforto. E o conforto é sempre associado com a inércia, né? O controle remoto, uma cadeira mais confortável,
estradas que nos levem mais rápido para os locais. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas nós dispomos de uma tecnologia muito focada no nosso conforto, né, para que nós tenhamos o mínimo de coisas possíveis em um único objeto. Quem nasceu pelo menos nos anos 80 ou antes disso sabe que você tinha que andar com um relógio, você tinha que andar com um telefone, o celular nem existia, mas depois que o celular surgiu, tinha que ter um celular que era gigante, uma câmera fotográfica que era gigante, e agora você tem o telefone, o relógio, a câmera, o alarme, tudo num aparelho só que cabe no seu bolso, né? Porque isso facilita e isso nos ajuda a ir mais rápido aos locais em que precisamos. O problema é que, como existe essa tendência, o que servia para nos ajudar a otimizar o tempo para fazer mais coisas, acabou nos tornando escravos em muitos momentos. Então, é fácil perceber que antigamente, com menos recursos, parece que nós tínhamos mais tempo de fazer as coisas do que hoje, com tantos recursos que teoricamente deveriam nos facilitar. Mas isso é uma tendência do ser humano de tentar fazer as coisas sempre do jeito mais fácil. Quem é personal trainer sabe isso, a pessoa chega na academia falando: eu quero aumentar isso, eu quero aumentar aquilo, eu quero o meu condicionamento físico, eu quero isso da forma mais rápida possível. No primeiro dia já quer suplementação alimentar, já quer dica de dieta, quer tudo isso, né? E o personal trainer tem que fazer papel de nutricionista, tem que fazer papel de ortopedista, tem que fazer papel de psicólogo, tudo isso porque o cliente demanda todos esses processos imediatamente. Isso acontece em todas as áreas, né? As pessoas querem respostas imediatamente. E na psicologia não é diferente. Muitas pessoas já chegam: eu estou com depressão, em uma sessão eu quero ser curado, e não vai acontecer, né? Não é disso que se trata, tá? Mas é essa nossa tendência a querer as coisas com o menor esforço possível. A Silvana fala que é deste tempo também. A Virgínia também colocando aqui como é difícil fazer as pessoas se exercitarem atualmente, né? Então, é muito complicado mesmo. Sebastião de Cornélio Procópio chegou. Essas tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo de evolução pelo trânsito nas fases anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos imprescindíveis. Portanto, iluminar-se é imprescindível. Eu preciso disso para conseguir sair de onde estou, preciso disso para alcançar situações melhores na minha vida, mas eu não consigo fazê-lo, atuar nesse sentido em razão desses impedimentos que eles referem como esse trânsito nas questões do passado. Então, nas fases anteriores, nós ficamos voltando. E aí é interessante, por que nós ficamos voltando? Por que eu não consigo? Tá? Por que a pessoa sai de um casamento, vai para um outro casamento e falha no mesmo ponto? Por que você falou que ia fazer diferente com o segundo filho e fez a mesma coisa que com o primeiro? Por quê? Porque esse é um questionamento que muitas pessoas levantam. Ficam aí com inúmeras coisas paradas pelo caminho e sem nenhum certificado. Começou o idioma, começou a atividade física, começou a alimentação diferente, tentou parar de fumar, tentou parar de um monte de coisas, mas acaba se percebendo sempre voltando, eu não diria estaca zero, mas regredindo no seu comportamento. Então, para nos ajudar a compreender isso, aqui uma nota do expositor, eu trouxe o conceito de Fritz Perls. Tá? Fora da psicologia, ele não é muito conhecido por pessoas fora da área, mas ele tem uma grande importância. Tá? Nasceu no século XIX, desencarnou no século XX, foi um psicoterapeuta e psiquiatra de origem judaica, que junto com sua esposa Laura, desenvolveu uma abordagem de psicoterapia que chamou de Gestalt terapia. Muitas pessoas conhecem a psicanálise, conhecem a terapia comportamental, mas não conhecem muito a Gestalt terapia, que para explicar isso com bastante clareza, ela se baseia muito na fenomenologia, de Husserl principalmente, e no holismo, tá? De Jan Smuts, o próprio Fritz Perls conheceu Jan Smuts, se afastou da região da Alemanha em razão dos conflitos que estavam acontecendo ali, e acabou se deparando com o Jan Smuts na África do Sul, que foi o cunhador do termo holismo, tá? Relacionado principalmente à parte de ecologia. Mas aí, dentro desses contatos, depois o Fritz acabou indo parar
nos Estados Unidos, e lá ele encontrou pessoas que o ajudaram, principalmente Goodman, que era um ativista, que o ajudaram no desenvolvimento da gestalterapia, que tem como principal objetivo fazer essa análise da forma, tá? Então a gestalterapia coloca que algumas formas ficam abertas em nossa vida, tá? E se essas formas não forem fechadas, portanto, nós chamamos isso de fechar a gestalt, tá? A gestalt significa forma. Fechar a gestalt significa fechar a forma, tá? Então, eu começo uma situação e ela deve ser terminada para que eu possa seguir adiante por uma próxima situação. Se essa situação não termina, eu tenho uma situação inacabada. E esta situação inacabada me prende psicologicamente, me impedindo de seguir em frente, tá? Isso vai ser bem mais explicado agora. Mas, para que nós consigamos compreender, eu sempre uso muito esse exemplo. Aquela pessoa que foi traída em um namoro e agora não consegue ser tranquila no namoro atual. Quem traiu a pessoa foi o namorado anterior, mas este que não atrai paga por isso, porque ela não conseguiu fechar essa gestalt, portanto, isso fica mal resolvido, então ela fica possessiva, quer fuçar no celular, quer saber onde está, onde foi, mesmo que o cara não dê recursos objetivos para que ela desconfie dele, tá? Isso seria o principal conceito da gestalterapia, que é uma linha de terapia, claro, e contém muito mais coisa, mas para quem só conhecia a psicanálise e a comportamental, fica aí uma dica de uma linha que tem como principal objetivo trabalhar o aqui e agora, o momento presente, tá? É a linha por onde eu comecei meus estudos na psicologia, depois é que eu fui associando um pouco mais de psicanálise e psicologia analítica. Ainda nota do expositor. A visão holística levou Peirce a dar ênfase particular à importância da autopercepção presente e imediata que o indivíduo tem de seu meio. Os neuróticos são incapazes de viver no presente, pois carregam cronicamente consigo situações inacabadas, gestaltem incompletas, do passado. Sua atenção é, pelo menos em parte, absorvida por essas situações e eles não têm nem consciência nem energia para lidar plenamente com o presente. Porque quando eu associo o holismo à fenomenologia, o holismo me pede que eu enxergue as coisas como um todo, né? Que eu não fique pensando só em partes, mas que eu enxergue a coisa como um todo. O terapeuta, o gestalterapeuta, ele não traz só o cliente para o aqui e agora, né? Ele pega o aqui e agora do cliente, mas ele leva em conta o contexto, né? Por isso, uma das principais frases de início de abertura da gestalterapia é como você está hoje, ou como você está. Porque não é uma continuidade do que foi trabalhado anteriormente, tá? E como isso se aplica na nossa existência, associando isso a Joana? Quando nós não conseguimos fechar essa gestalt, quando nós não conseguimos terminar essa situação, acabá-la, a nossa energia fica presa nesse evento, tá? E aí nós não temos nem consciência disso e nem energia para tentar uma coisa diferente. Aí a pessoa fala, eu não vou largar esse casamento porque eu vou acabar casando de novo, vai ser a mesma coisa, tenho os meus filhos e vai ficando, né? E nós temos espíritas que fazem isso, né? Dizem, eu já estou velho para tentar coisas novas, anulando completamente o espírito e prendendo a si mesmos apenas na matéria, no corpo físico. Porque se traumatizaram com situações, sofreram com situações, não conseguiram elaborá-las e agora isso fica inacabado. O filho que apanhou dos pais e não consegue lidar com isso, não consegue almoçar com eles de domingo, não consegue lidar com essa situação, quem foi rejeitado, quem foi enganado, quem foi abusado sexualmente, tudo isso ficam situações inacabadas, tá? Que nos impedem de vivenciar o aqui e agora. E aí eu retorno aqui. Então, ênfase particular à importância da autopercepção presente e imediata que o indivíduo tem do seu meio. Autopercepção presente e imediata que você tem do seu meio significa perceber, você é um bom pai para os seus filhos, mas você é um bom pai para os seus filhos agora? Ou você foi o herói que ajudou no momento do parto, na maternidade, depois trocou fralda, mas agora que eles estão com 7 anos, você ainda é um bom pai? Agora que eles estão com 25, você ainda é um bom pai?
esta pessoa que está aí do seu lado, que você chama de esposa, ainda é a mulher que você ama? Porque aí você faz a leitura do aqui e agora. Esse emprego em que você está inserido ainda é o que você sonhava fazer? Começa a trazer essas associações daquilo que você imaginava quando era mais jovem para aquilo que você tem hoje. Então, quando você tinha 15 anos, você planejou que aos 30 você estaria em certo ponto da vida. Você chegou lá? Olhando para a sua vida hoje, você chegou lá? Dirigir de carro importado resolveu o seu problema? Se resolveu, ótimo. Se não resolveu, qual era o seu real problema? Qual é a tua perspectiva para lá na frente, para que você possa conseguir, para que você consiga construí-la hoje? Então, é esta autopercepção do presente. Como eu estou no presente? Tá? No presente, o que eu tenho? Eu tenho uma doença, eu tenho uma limitação, eu tenho uma obesidade ou uma anorexia, eu tenho um vício por cafeína, por glicose, eu tenho um vício por sexo, eu tenho uma compulsão pelo adultério, eu tenho uma compulsão por jogos de videogame ou jogos online. Onde eu estou hoje? Aí vai ficando mais fácil de se contatar quais são as influências que o seu passado traz no seu aqui e agora. Os neuróticos são incapazes de viver no presente, pois carregam cronicamente consigo situações inacabadas do passado. E é isso que o transforma em neurótico, né? E muitas pessoas falam, nossa, coitado dos neuróticos, né? E não sabem que são, justamente porque não tem essa autopercepção. O que é um neurótico? Se você não consegue desligar o seu pensamento das coisas, se você não consegue se desligar de ter o controle das situações, quer saber tudo o que está acontecendo, chega num lugar, as pessoas já estão conversando e você já chega interrompendo. O que vocês estão falando? Isso já é sintoma de neurose, tá? Você deita para dormir, fica pensando na sua vida, fica pensando no passado, fica pensando no futuro, não consegue estar no aqui e agora. Tá? Tá lavando o carro, mas não está pensando em lavar o carro, está pensando na conta que tem para pagar. Está na fila para pagar a conta que você demorou para conseguir dinheiro, mas está pensando quando você chegar em casa se vai ter comida. Estes sentimentos são os neuróticos. Ou se você não passa por situações de limitação, de fome, de problemas financeiros, são aquelas situações de o que eu vou fazer amanhã, o que eu estou fazendo hoje, o que eu posso fazer. Então, o neurótico é aquele indivíduo que não consegue desligar o seu pensamento, não pisa no aqui e agora. Ele está sempre à frente ou atrás, sempre lamentando ou remoendo o passado ou projetando e vivendo o futuro. E algumas pessoas chegam ao ponto de viver o futuro tão plenamente na fantasia que ela não precisa vivê-lo na realidade. O neurótico já ganhou o prêmio Nobel, já ganhou Emmy, já ganhou Oscar, já foi eleito o melhor do local onde ele trabalha. O neurótico já passou por tudo isso. Tá? Mas aí, como ele tem essa satisfação mental no campo da fantasia, ele acaba não projetando isso na realidade e isso acaba não acontecendo. O neurótico é o que faz a matrícula no curso de inglês e já acha que está falando inglês. E acaba por não falar porque se desmotiva com as aulas. Ainda a nota do expositor, no livro Fenomenologia e Gestalterapia, no capítulo 7, Ajustamentos Neuróticos, os autores Marcos José e Rosane Lorena Miller Granzotto, o sobrenome dos dois é o mesmo, dizem o seguinte: situações inacabadas são aquelas em que nem os conteúdos foram destruídos, nem as formas foram assimiladas. Por conseguinte, trata-se de vivências que permanecem indisponíveis para a função de ego na atualidade da fronteira. Ok? Então, são aquelas em que nem os conteúdos foram destruídos e nem as formas foram assimiladas. Eu nem deixei de lado aquilo, não consegui perdoar, não consegui esquecer e também não assimilei. Aquilo não faz parte de mim. Eu não consigo perceber. Tá? Eu não consigo perceber que se eu ando com pessoas que têm vícios, eu devo ter algum oriundo do meu passado. A mulher não consegue perceber que se ela fica com um marido agressivo, né, porque ela teve um pai agressivo, ela não assimilou aquela agressividade como negativa ou não superou aquilo e fica repetindo o padrão familiar. Falou que nunca ia fazer igual a mãe e se pega fazendo exatamente igual a mãe. Falou que jamais deixaria que o marido dela fizesse com os filhos a mesma coisa que o pai fez para ela. E agora vê o marido agredindo os filhos e não consegue fazer nada. Né? Porque não consegue fazer essa conexão por ter situações inacabadas em sua vida.
E aqui vem um exemplo deles, ainda nota do expositor no mesmo livro, Fenomenologia e Gestalterapia. Por exemplo, ao enfrentar a proibição imposta por sua mãe, o menino não lida apenas com o seu desejo de jogar futebol. Ainda que ele possa deliberar desobedecer à coibição materna, ele precisa lidar com o risco de perder o afeto dessa mulher, razão pela qual não é de todo estranho que ele, na função de ego, se delibere inibir o excitamento espontâneo que aponta na direção do campo de futebol. E aí é que entra aquela questão que muitas pessoas não enxergam. Ah, mas o seu namorado está te fazendo mal, larga dele. Não é só isso que está envolvido, porque tem situação inacabada. É o medo da rejeição, é o medo do fracasso, né? Passa naquela memória, nossa, mas eu fiquei postando lá nas redes sociais o quanto éramos felizes, que o amor ia ser para sempre. Como é que eu vou postar agora que eu tô solteira? Parece pouco, mas isso fica pesado para muitas pessoas. Eu joguei na cara de um monte de gente, tá vendo? Eu sou feliz, vocês têm inveja. Como é que eu vou agora me separar disso e as pessoas descobrirem que eu estou apanhando, ou que eu estou sendo humilhado, que eu fui traído? Então, quando essa criança, nesse exemplo, quer ir jogar bola, ele pede para a mãe. Quando a mãe falar não, seria fácil ele falar, não, tá bom, não vou jogar bola, pular a janela e ir escondido. Mas refere o texto que existe uma outra vontade aí, que é a de ser aceito pela mãe, que é tão forte ou maior que a vontade de jogar bola, tá? Então aqui, ó, este excitamento espontâneo, né? Alguma coisa que vem na sua mente, que vem na nossa mente, espontaneamente. Quer saber? Agora eu vou parar de fumar. Quer saber? Agora eu vou fazer atividade física. Este é um exemplo também que eu sempre cito, mas acontece muito. A garota fala, quer saber? Eu vou fazer atividade física, porque eu quero me sentir bem comigo mesma. É um excitamento espontâneo. Aí vem o namorado e fala, não, você não vai não, porque os caras vão ficar te olhando lá e eu tenho ciúme. Aí ela também não quer perder o namorado e fica numa situação complicada. Algumas, inclusive, isso é uma situação que já se repetiu, que já chegou até mim, pessoas pedindo ajuda informalmente nesse sentido, não fizeram atividade física, ficaram com um corpo que não era suficientemente bom para si mesmas, tá? Por conta do ciúme do namorado, e depois o namorado trocou elas, e quando elas foram perguntar, mas por que você me trocou? Ah, você não se cuida, você tá gorda? E aí eu te pergunto, como é que faz? Como é que fica a cabeça dessa menina? Peraí, mas eu não fiz aquilo para não perder o teu amor, e por não fazer aquilo eu perdi o seu amor, e no fim das contas eu fiquei sem o teu amor e sem o amor próprio. E aí entra num processo de, muitas vezes, ainda num complexo de culpa. Né? Realmente a culpa é minha, eu devia ser mais bonita, por isso que eu o perdi. Tá? Isso acontece mais do que talvez vocês possam imaginar. Ainda que o menino, então, possa desobedecer à coibição materna, ele precisa lidar com o risco de perder o afeto dessa mulher. Porque não interessa, né? Quando nós estamos lidando com afeto pessoal ou exterior de outras pessoas para com nós, o indivíduo fala para você, eu te amo para sempre. Mas para sempre é para sempre não é até daqui a pouco. Mas aí o que acontece? Na verdade, ele está falando o seguinte, eu te amo até você me contrariar. Eu te amo até você sair usando um decote sem me avisar. Eu te amo até você receber amigos homens na sua casa. E fica esse sentimento de que o amor pode acabar. Com certeza a mãe desse menino não vai deixar de amá-lo porque ele foi jogar bola escondido. Tá? Quer saber se isso é verdade ou não? Vai lá na porta da cadeia e você vai ver o tanto de mãe que está lá com o jumbo, né? Com a comida para os filhos que foram assassinos, estupradores, mas elas não estão nem aí, continuam amando eles da mesma forma. Mas internamente existe um medo muito grande da desaprovação do outro. E isso nos faz ficar presos no passado, não conseguindo seguir em frente por medo de repetir que essas situações inacabadas acabem novamente nos trazendo sofrimento. E aqui, para fechar essa ideia, também nota do expositor no mesmo livro, a excitação espontânea não realizada permanece no fundo como situação inacabada até que o meio apresente um estímulo capaz de retomá-la, ainda que isso implique uma espera de anos. Eu não sei quem já assistiu um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams. Quem não assistiu, eu sugiro assistir. Ele encontra um cara que é considerado louco,
né? Porque o cara coloca 4 dedos na frente das pessoas e pergunta quantos dedos tem aqui. E aí as pessoas sempre respondem 4 e ele fala que essas pessoas são burras, porque na verdade tem 8. Porque você deve olhar além do problema. Quando você concentra a sua imagem nos 4 dedos, você enxerga os 4 dedos. Quando você concentra a sua imagem no meu rosto, os dedos viram 8, porque a imagem distorce. Tá? A gestalterapia se baseia no mesmo conceito de figura-fundo. Algumas coisas na nossa vida são figura. É isso que eu não consigo parar de olhar. Meu filho usando droga, minha filha com comportamento de risco, o meu patrão me maltratando, e as outras coisas são fundo. Quando eu fico olhando para o meu filho que usa droga, lá no fundo fica o meu filho que não usa, e ele fica embaçado. E o amor que eu tenho para com ele acaba embaçando também. Então ele começa a sentir que é menos amado do que o filho que traz problema. Pode ser crime, pode ser qualquer coisa. Quando nós nos concentramos em algum ponto da nossa vida, então, as outras áreas acabam embaçando. Se eu não paro de pensar no meu emprego, eu chego em casa e eu não consigo dar atenção direito para o meu filho, eu não consigo dar atenção para a minha esposa, eu não consigo dar atenção para as minhas coisas, tá? Então, por isso que aqui foi colocado fundo, ó. A excitação espontânea não realizada permanece no fundo como situação inacabada até que o meio apresente um estímulo capaz de retomá-la, ainda que isso implique uma espera de anos. Então essa menina que apanhava do pai porque ele chegava bêbado em casa, não consegue fazer nada a respeito disso porque ela tem 5 anos de idade. Ela cresce, continua tendo medo do pai, o pai já desencarnou de cirrose, ou então já parou de beber e pediu perdão, mas ela não teve a chance de falar para ele, para de me bater. E aí aquilo fica inacabado no fundo. Todas as relações dela são relações onde ela começa a achar que ela vai apanhar, se não física, emocionalmente. Eu vou para uma entrevista de emprego, mas eu não vou conseguir um emprego, porque alguém é melhor que eu. Essa mulher aqui é melhor que eu, ela é mais bonita, ela estudou mais. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mas eu não vou dar conta. E em dado momento, a vida traz de volta um estímulo que permita que aquela situação termine. Se for literal, portanto, exatamente como aconteceu, essa garota que apanhava do pai alcoolista vai arrumar um namorado alcoolista que em dado momento vai ficar bêbado, vai dar um tapa na cara dela. Naquele momento ela vai ter uma chance de se libertar do pai ao se libertar desse cara, mas algumas não conseguem e continuam apanhando. E o indivíduo continua num emprego abaixo do diploma dele. Está com diploma de direito na gaveta, mas trabalhando como técnico de informática, porque não consegue entrar no mercado de trabalho, não tem segurança para fazê-lo e vai aceitando as pancadas que a vida dá sem reclamar, sem se rebelar contra isso e confunde isso com resignação. Mas sempre vai haver uma situação inacabada impedindo o indivíduo de seguir em frente. Então eu vou retornar lá em Joana só para deixar esse pensamento agora mais tranquilo, tá? As tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo da evolução pelo trânsito nas fases anteriores, dificultam os procedimentos iluminativos imprescindíveis aqui, ó, pelo trânsito nas fases anteriores. O que eu já fui, o que eu vinha a ser. E aí tem pessoas que associam o espiritismo a isso, né? São autoritários em casa e falam, mas é porque na vida passada eu fui general, mas é porque na vida passada eu era um espírito inferior. E eu discordo, né? Eu não sei quem foi o expositor, quem foi a expositora que fala que o espírito ou o ser humano gosta de sofrer. Eu sou espírito, eu sou ser humano e eu não gosto de sofrer. Mas existe um ponto que nós tememos avançar. Não é que nós gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer, né? Mas é uma inabilidade de se contatar com aqui e agora e ficar transitando no passado, porque isso justifica o meu atual momento. Eu posso falar o tempo todo. Então parece que tem uma tendência a uma autodepreciação no meio. Se você é elogiado por alguma coisa, não, isso aqui é um singelo trabalho, é uma coisinha pequena que eu fiz. Parece que nós não podemos ser grandes em nada, que isso é confundido o tempo todo com vaidade. Você não pode receber um elogio, você não pode ser aplaudido, não, isso aí vai enaltecer a vaidade dele. Então fica sempre essa coisa, olha, eu tenho uma singela opinião, eu tenho um pequeno trabalho aqui, eu sou um pequeno servidor. E quando, na verdade, todos nós somos grandes servidores. A nossa servidão
ela é grande ou pequena de acordo com o quanto servimos, mas não no engrandecimento do ego de que eu sou melhor do que você, mas no engrandecimento da tarefa que eu executo, daquilo que eu consigo fazer comigo mesmo. Então, é se libertar dessa coisa de ter que ser pequeno, porque a pequenez não está nesse discurso hipócrita e falso de um indivíduo que está lá fingindo que é humilde, quando na verdade por dentro ele está se engrandecendo. Você viu quantas pessoas vieram falar comigo? Você viu como foi bonito? E isso é um direcionamento adoecido. Então, quando eu penso nessa transição nas fases anteriores, eu tenho que entender, eu fui um espírito inferior, mas eu ainda sou. E sempre serei, porque sempre eu vou ter uma opção de me comparar com algo que está acima de mim. E eu sempre serei superior, porque existirá algo atrás de mim. Então eu sempre serei superior, eu sempre serei inferior, né? Eu nunca serei a pior espécie do mundo e eu nunca serei a melhor espécie do mundo, porque esse título cabe a Deus. Se eu puder alcançar o que Deus é, então Deus não é Deus. E se eu chegar um pouco abaixo de Deus, eu sempre serei inferior ao que Deus é. Portanto, mesmo um espírito extremamente sublimado ainda traz em si um grau de inferioridade se comparado ao contexto máximo de conhecimento e inteligência de Deus. Ok? Então, sigamos em frente. Vencendo as situações inacabadas e essa excitação espontânea, tá? Só para fechar esse pensamento aí, quando vier um pensamento, uma excitação espontânea, você buscar fazer algo diferente, você não vai dar conta, porque você não sabe fazer aquilo, porque é diferente, mas você tem condições de buscar recursos para dar. Humildade. Aí você é humilde. Vai aprender como faz, pede a orientação primeiro, aceita passar vergonha, aceita chutar a bola errado, aceita falar errado a palavra na língua estranha, e com isso você vai se desenvolvendo. Mas não deixe essa excitação morrer por medo de situações inacabadas. Porque nisso você vai deixar que ela se repita. E a vida está o tempo todo colocando estímulos na sua frente que talvez você não perceba, porque essa neurose te impede de ser consciente, como foi colocada, e você não percebe que aquilo é uma chance de você se libertar do que ficou lá atrás, tá? Desatar os nós que ficaram na relação com a sua mãe, agora nessa relação de professora com a sua aluna. Ou de você com a sua professora, com a sua chefe, com a sua líder, né? Mas o tempo todo a vida está te colocando situações para que você feche as suas gestalts, para que você encerre as situações e possa seguir em frente. Mas o teu impulso, a sua tendência, como colocada por Joana e como colocada por Isaac Newton, vai ser sempre de se repetir. Se eu apanhei do meu pai, eu vou apanhar do meu patrão, eu vou apanhar da sociedade, eu vou apanhar de todo mundo, até que chega uma hora que eu vou descobrir que eu estava apanhando apenas de mim mesmo, pelo medo de me rebelar, pelo medo de falar chega, pelo medo de impor limite e pelo medo de me amar, tá? Lembre-se que eu não estou colocando que eu tenho que levantar e bater naquela figura paterna. Sempre dar a outra face, mas é o perdão, tá? Não eu vou aceitar porque eu tinha que apanhar mesmo. É perdoar. Aí você consegue vencer e encerrar a situação. Se transformar no agressor só mostra que a situação realmente não está inacabada, porque vai te colocar num ciclo sem fim de retroagressão. Continuando em Joana. Na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experiências vivas das realizações humanas. No entanto, apenas no esforço de interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, harmonizando-se. Então, na excursão ao mundo objetivo, quer dizer, ir para fora, né, excursionar, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experimenta experiências vivas das realizações humanas. Pronto. Isso que eu faço na relação com vocês, isso que eu faço de vir aqui apresentar esse estudo, isso que vocês fazem de vir aqui observar esse estudo, comentar no chat, depois estudar isso nos meios de vocês, com as literaturas de apoio que vocês têm, isso é a sua excursão para fora.
Você vai na casa espírita, dá uma palestra, ou então limpa o chão, ou então senta para assistir a palestra. Ali você adquire um conhecimento intelectual, experiência de vida, porque você vai ter que estacionar o carro, lidar com o flanelinha que fica guardando o carro, vai querer sentar, às vezes vai sentar com alguém que fica fazendo barulho do seu lado. Tudo isso aí são experiências de vida, né? Vai perceber pessoas em situações piores do que as suas, e aí por diante. No entanto, apenas no esforço de interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, harmonizando-se. Portanto, só entrando, né, a excursão fora, a interiorização para dentro. Só aqui dentro é que eu vou conseguir perceber e identificar quais são os meus objetivos reais. Portanto, conectar-me com o aqui e agora. Não interessa se eu fui o imperador da China ou se eu fui o maior assassino da história. Hoje eu sou o Vitor. E o que o Vitor precisa fazer para si mesmo? Quais foram os recursos que me foram dados e quais foram os recursos que não me foram dados? Tá? Aí eu começo a pesar. Então, o que eu posso fazer aqui com os recursos que eu tenho? Eu não sou um ótimo chefe de cozinha, então eu não vou conseguir levar a alegria para as pessoas através da culinária. Eu não sou um cara com 1,90 m de altura, eu tenho 1,70 m, então eu não vou ser um grande astro que leva alegria para as pessoas através do basquete. Mas o que eu posso fazer com o que me foi dado? Aí eu vou conseguindo fazer essa associação. O que você pode fazer com o seu talento? É tocar violão? É escrever? É cuidar de idoso? É cuidar de planta? É cuidar de animais? E aí você vai conseguindo entender qual é a sua realidade no mundo. Não confundindo isso como uma missão de excursão para o outro. Eu não acho que esse estudo aqui é uma coisa que eu faço para ajudar vocês. Eu acredito que esse estudo é uma coisa que nós fazemos para nos ajudar. Se eu pensar que eu estou aqui como missionário, oferecendo esse estudo para vocês, aí eu já perdi a conexão com a minha realidade e estou lá no futuro, onde um dia talvez eu seja missionário, mas por agora, no hoje, o Vitor não é. E neste momento, quando eu faço essa leitura para dentro, é que o indivíduo vai pensar: por que eu estou aceitando que me agridam? Por que eu aceito um salário menor do que eu mereço? Por que eu não consigo cobrar das pessoas o valor do trabalho que eu tive para ganhar esse conhecimento? Por que eu fico aceitando uma visitinha, 5 minutinhos, uma olhadinha, e eu não consigo impor esses limites? Por que o meu filho de 5 anos reina na casa? E você vai começando a perceber que as respostas estão todas aí, principalmente nessa leitura do passado em situações inacabadas. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Palavras de conforto aqui, né? Que vão nos ajudando na compreensão. Qual a meta máxima da luta inteligente do ser? Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra. Qual é a finalidade? Qual a razão de você existir na Terra? E qual a razão de você existir no Brasil? E qual a razão de você existir em São Gonçalo do Sapucaí? Qual a razão? Por que você está num país corrupto? Ou por que você está numa cidade que só tem idosos? Ou por que você está numa cidade que só tem muita pobreza? Começa a fazer essa leitura. Qual é a finalidade da existência aqui na Terra? E é importante notar que existe uma palavra-chave aí, né? Que é a luta. Né? Aqui, para quem não se ligou, constitui a meta máxima. Portanto, segundo Joana, isso é o máximo que poderemos alcançar aqui na Terra, tá? Porque ela está falando da finalidade da existência na Terra. Por quê? Existem vários mundos, existem muitas moradas na casa do meu pai, elas são simbolizadas por vários planetas e por vários estados psicológicos, mas no aqui e agora nós estamos na Terra. Não adianta pensar em Júpiter, em Marte, não adianta pensar em Capela, o aqui e agora é na Terra. Constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Portanto, implica que é uma luta. Tá? E se é uma luta, você será agredido, será agredida. Pode perder, terá que lidar com pequenas derrotas, terá que lidar com grandes derrotas, terá que lidar com várias situações.
Então, quando o indivíduo pensa que tem que ser fácil, ele não está entendendo esse aspecto de luta, né? Esse aspecto de vencer a si mesmo. Isso Divaldo colocou em um discurso que ele fez, tá na Rede Espírita, foi colocado há uns 15 dias. E tem uma frase na dependência química que as pessoas sempre falam: vence quem se vence. Se essa luta é uma luta interna, já que a Joana coloca que é no interior que estão as respostas e que isso é uma luta, significa que o conflito está aqui dentro. Não está no Oriente Médio, não está na periferia, não está na casa do vizinho, não está no meu marido, não está na minha esposa. Está aqui dentro, dentro de mim. E é dentro de mim que eu vou encontrar a resposta vencendo essa situação. Tá? Começando a pensar qual é a finalidade da sua existência na Terra, com os talentos que você tem, com as situações que você tem. Vá pensando sempre dessa forma. Aqui uma outra nota do expositor. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Autor Allan Kardec. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. O que nós temos aqui? Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Portanto, se no meu aqui agora, né, se nesse momento presente, que é onde eu devo estar, existe um sofrimento, existe um questionamento, é natural que isso tenha uma justiça, tenha uma causa. Aí eu começo a fazer uma associação de qual seria a minha finalidade na Terra. É lidar com a riqueza, é lidar com a pobreza, é lidar com a aversão das pessoas para comigo, é lidar com a minha agressividade, com um filho difícil, e isso eu vou conseguindo entender à medida que eu faço essa análise do aqui e agora. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, que veio nos trazer, né, que tudo tem uma consequência, que pela fé nós podemos nos curar, que nós podemos remover os demônios, que nós podemos fazer alguma diferença na nossa vida, sempre no aqui e agora. Ao invés de ficar lamentando o passado, eu produzo no aqui e agora uma certeza de que eu sou capaz, e a fé, nessa minha condição, remove montanhas, remove qualquer obstáculo. Aí eu consigo ir para a academia, aí eu consigo ir para aula de inglês, aí eu consigo estudar para minha pós-graduação ou para concurso, porque eu consegui vencer esse obstáculo pela análise do aqui e agora. Voltando em Joana, o Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus no capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus no capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, tá? Portanto, seria a lanterna, seria de onde saem as luzes. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grandes são tais trevas. Quer dizer, se aquilo que eu passo, se aquilo que eu transmito, se aquilo que eu enxergo são trevas, significa que essas trevas estão em mim. Então é natural, pelo mecanismo de projeção, que eu comece a enxergar isso no outro. Olha aquela pessoa chata, olha aquela pessoa pegajosa, olha aquele coitado. Eu enxergo treva em tudo, o mundo está caótico, nada dá certo, porque a verdade, as trevas estão em mim. E quando as pessoas olham na minha direção, quando as pessoas olham nos meus olhos, elas não conseguem ver luz, elas não conseguem ver esperança. E essas pessoas acabam ficando sozinhas, porque ninguém quer estar próximo delas. Elas trazem muito pessimismo. Mais uma nota do expositor, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então eu dei sequência, tá? Aqui para que fique claro. Joana coloca o Evangelho de Mateus no capítulo 6, do versículo 22 e o 23. Aí eu dei a continuidade do 24 e do 25, para saber qual era o trecho, qual era o contexto em que está inserido essa temática. No Evangelho de Mateus, então, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí, continuando, né? Então vejam, ninguém pode servir aos dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quer dizer, é essa de novo uma afirmação para que fiquemos no aqui e agora. Mas amanhã eu não vou ter o que comer. Mas hoje você teve, porque você está reclamando do amanhã. Mas e se eu morrer de fome? Tem pessoas que morrem de fome, mas o que morre de fome é o corpo. Tá? O espírito fica vivo. Ela morreu de fome em corpo para que ela se alimentasse espiritualmente da quebra daquela dívida que ela trazia. Então, aquilo que precisava ser resolvido na sua história, na sua vivência, foi terminado. Ela vivenciou ao morrer de fome, ao ser abusada, ao não ter o que vestir. E aquilo encerrou um ciclo, fechou uma gestalt espiritual, uma situação que estava inacabada, que ela teria que pagar, uma situação kármica, agora não existe mais. O corpo dela morreu de fome, mas o espírito se alimentou dessa experiência e agora ela não precisa mais, talvez, morrer de fome nas encarnações seguintes. Voltando em Joana. Nessa figura admirável, o psicoterapeuta por excelência estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. Então aqui, o psicoterapeuta por excelência, no caso Jesus, estabeleceu a essencialidade da vida nos olhos, quer dizer, a essência da vida está nos olhos, encarregados da visão, a fim de que, despretensiosos dos aparatos transitórios do mundo, mergulhem na luz interior, de modo que tudo se faça claridade. Para que não fique preso a essa ansiedade, esse medo das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque o que interessa é aqui dentro. Como você está lidando com isso? O que você está tirando de experiência com isso, tirando de aprendizado e de vivência? Isso é o que deveria importar. E aí, quando você consegue transformar essa experiência em algo positivo internamente, essa luz se manifesta exteriormente também. E aí, continuando, na nota do expositor no Evangelho de Mateus, agora do versículo 31 ao 34, com exceção do 32, temos o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque o que a maioria das pessoas busca, o que na maioria das vezes nós buscamos? O reino da terra. Querer ter um carrão, querer ter poder, querer ser renomado. E qual é a justiça que nós buscamos? A da terra. Esses bandidos têm que ser linchados, o estuprador tem que ter pena de morte. Essas são as justiças da terra, né? Quando nós buscamos a justiça de Deus, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, porque eu sei que o estuprador vai pagar por isso devidamente pago. Porque eu sei que a fome que eu estou passando é um débito que eu contraí ou uma experiência que está me preparando para uma coisa muito maior que eu não calculo agora. E aí eu vou ficando mais tranquilo de saber que me será dado exatamente aquilo que eu preciso, de acordo naturalmente com as minhas obras, tá? Isso não implica que eu vá ficar sentado em casa esperando alguém bater com uma cesta básica. Mas isso se refere àquelas pessoas que estudam, tentam arrumar emprego, não conseguem, tentam fazer coisas e não conseguem, que o momento delas vai chegar e que essas portas que estão se fechando, uma hora vão parar de se fechar, mas que talvez não seja nessa existência. Talvez você passe uma existência inteira de desconforto, talvez duas, talvez três, mas isso só está acontecendo porque em algum momento você deixou essa situação inacabada ao furtar o que era do outro, ao abusar do poder, ao abusar da vaidade e contraiu certos débitos que precisam ser pagos. Continuando em Joana. O reino da luz é interno, sendo imperioso penetrá-lo, para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. O reino da luz, portanto, é interno, sendo imperioso penetrá-lo. Ou seja, se estamos falando de penetrá-lo, é porque existem resistências, tá? Existem camadas que impedem de chegar. Não está escrito mergulhar, está escrito penetrar, tá? Eu preciso das ferramentas certas, eu preciso da disposição certa. E quanto maior for a minha defesa pessoal, quanto maiores os meus mecanismos de defesa psicológicos estiverem atuando, mais difícil será penetrar no meu interior, né, na minha essência, e para desenvolver esse reino da luz. Para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Trevas dissociada daquele conceito demoníaco. Treva é ignorância. Treva é eu não consigo enxergar, eu estou no escuro. E se eu estou no escuro é porque falta luz. E se eu tenho condições de ter luz própria, basta que eu desenvolva o autodescobrimento e o autoconhecimento, então o responsável por estar nas trevas sou eu, e o responsável pela minha ignorância sou eu, por não buscar respostas nos locais certos, da forma certa, ou por não conseguir enxergar que as respostas já estão diante de mim, mas a minha arrogância, a minha vaidade ou o meu medo me impedem de contatá-las. No livro O Consolador, aqui uma nota do expositor. No livro O Consolador, na segunda parte, Vida e Transição, os autores Francisco Cândido Xavier e Emmanuel trazem o seguinte: a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Então, a confirmação aqui, vindo de Chico Xavier e Emmanuel. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Porque existe esse santuário, que é essa centelha, aqui dentro de nós, na onipresença divina, mas está obscurecido, tá? Está preso pela nossa ignorância. Nós ficamos achando que Deus está fora, que Deus está no outro, que Deus está na igreja, na casa espírita, quando na verdade Ele está aqui dentro e nós carregamos em nosso íntimo este santuário, contendo a essência que nos foi dada no momento da criação. Quem realiza a educação e a iluminação em si, na profundeza da liberdade interior,
pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Determinismo de condição material. Essa doença genética que você tem, todo mundo na minha família teve câncer, eu vou ter também. Eu sou pobre, vou morrer pobre. Determinismos materiais. Aquilo que parece imutável porque se repetiu com todo mundo ou não para de se repetir com você, pode ser alterado pelo processo de autoiluminação e de autoconhecimento. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí os complexos de suas dívidas dolorosas. Quando você furta o outro porque não soube esperar, quando você inveja, quando você deseja o mal, quando você comete o homicídio, quando você comete o abuso, quando você abusa do poder com os seus filhos ou com os seus funcionários. Neste momento você está se desligando dessa essência divina que deveria ser amor, e ao fazer isso está contraindo uma dívida consigo mesmo, porque ao invés de produzir essa luz, você produziu mais escuridão na vida dos outros, principalmente. O teu funcionário está indo para casa totalmente deprimido, totalmente chateado, seu filho está lá no quarto chorando com medo de você, porque você trouxe trevas da ignorância aos outros, ao invés de trazer o amor que pulsa aí dentro. Continuando em Joana. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas, que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Então vejam bem, os olhos espirituais, a mente lúcida, né? Então significa isso. Quando a minha mente está lúcida, portanto tem luz, está iluminada, os meus olhos se transformam nessa chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas. Quer dizer, as situações se tornarão acabadas, porque aquilo que foi anterior e ficou muito pesado na minha vivência, hoje eu consigo enxergar de uma outra forma que me permite perdoar, elaborar, ressignificar e seguir em frente sem tanto sofrimento, com as minhas energias retornando para mim, e aí eu não preciso ficar refém daquelas situações. Dessas situações que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Aí eu chuto o balde, quando me agrediram eu agrido os outros, como me furtaram eu furto os outros, porque eu não consigo perdoar. Então vocês vão ver só, né? Agora vocês vão ver quem apareceu aqui, agora eu vou mostrar quem é que manda. Essas são frases de pessoas que estão repetindo situações traumáticas porque não conseguiram acabar essas situações. E para encerrar, também no Evangelho de Mateus, aqui nota do expositor, agora no capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, tá aqui Jesus falando que vós sois a luz do mundo, tá? Não é que nós temos direito a essa luz, nós somos. Se não é a luz do mundo inteiro no momento, é a luz da nossa casa, tá? É você pai, você mãe que vão iluminar os caminhos dos seus filhos, é você marido que vai iluminar o caminho da sua esposa, é você que vai iluminar o caminho da sua avó que está com Alzheimer. Nesse sentido que nós vamos conseguindo produzir. E como é colocado para não pôr essa luz embaixo do alqueire, ou seja, não esconda a tua luz. Não fica com medo de colocar para fora os seus talentos, de mostrar para os outros do que você é capaz, seja na composição de uma música, numa boa aula, em uma palestra, em um texto, em um artigo escrito, em um olhar para o seu filho, mas coloca de alguma forma este movimento na sua vida, para que a tua luz irradie, senão ela fica só dentro de você e vai acabar enfraquecendo até que se transforme em sombra, tá? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. Ok? Então é isso aí.
Eu gostaria de agradecer à Rede Amigo Espírita pelo espaço, pela confiança no trabalho, agradecer a todos vocês que acompanham de todas as plataformas, muito obrigado pelo prestígio ao trabalho, tá? Na semana que vem, então, continuaremos no capítulo 3, Consciência e Vida, Incursão na Consciência, parte 3, a última parte. Fiquem todos com o meu abraço fraterno, que tenhamos aí uma ótima semana, tá? Acredito que para algumas pessoas o estudo travou, mas é bem possível que essa transmissão esteja ocorrendo normalmente para o YouTube, tá? Então, para vocês que não conseguiram acompanhar ao vivo, eu peço desculpas, eu percebi que travou, mas se eu tivesse tentado impedir a transmissão para reiniciar, talvez eu comprometeria todo o trabalho, ok? Então, muito obrigado a todos vocês aí pela paciência, pela assertividade. Infelizmente, não deu para contar com os comentários hoje, mas semana que vem estaremos aí. Muita paz.